Dr. Tássio Lima Luz e Tavares, falando da página do Doutor Idoso. Sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma das nossas lives semanais, a nossa live de segunda-feira, a live que eu tenho agora começado com essa dinâmica da gente fazer uma interação cada vez mais ativa com vocês que estão acompanhando aqui a página. Então, é com muita satisfação que eu retomo com essa ideia, com essa dinâmica que eu achei muito interessante, de estar sempre chamando alguém aqui na página, alguém que está seguindo aí nos comentários, coloca, me chama, chama eu. Então, coloca aqui, escreve, que eu vou te chamar e a gente vai conversar, vai bater um papo ao vivo aqui juntos, para assim eu tentar te ajudar, né? Te auxiliar, entender o que é que está acontecendo aí na sua realidade, aí na sua casa, aí no seu ambiente, né? Às vezes a gente fica só em lives, só falando uma coisa, falando outra, e eu não tô aí do seu lado para poder realmente te entender. E aí quando a gente conversa, troca uma ideia, bate um papo, fica cada vez mais fácil de tentar te auxiliar, né? Você tão jovem, muito obrigado, Maria. Seja bem-vinda ao canal, seja bem-vinda ao perfil, seja bem-vinda à página, onde quer que a senhora esteja assistindo isso, tá? E o objetivo aqui é cuidar bem das pessoas e acabarmos com as nossas dores no corpo em 2 meses. Isso aqui é possível, tá? É só realmente se comprometer com o que precisa ser feito. Então, se alguém quer falar comigo, conversar comigo online, coloca aí, me chama, que eu vou te fazer o convite para assim podermos bater um papo aqui no Instagram, tá bom? Então vamos lá. Ó, pessoal lá de Lisboa. Boa noite. Quem quer entrar ao vivo comigo? Para eu não chamar alguém e ficar tendo recusa, né? Um abraço pro pessoal de Lisboa, um abraço pro pessoal do Rio Grande do Norte. Luciano do Rio Grande do Norte, vamos lá. Ó, o pessoal falando que tá com fibromialgia. Vamos falar um pouquinho sobre fibromialgia mais pra frente. Tá? Assim que eu terminar essa live aqui agora, a gente fala um pouquinho disso também. Olá, boa noite. Boa noite. Luciana? Oi, doutor, boa noite. Tudo bem? Da onde a senhora tá falando? Eu sou do Rio Grande do Norte, Ceará-Mirim. Ceará Mirim, já ouvi falar. Eu fiz um estágio da faculdade uma vez aí, em Macaíba, num instituto que tem aí, e eu conheci esse estado que é muito lindo tudo aí. Isso, é mesmo. A senhora mora aí há muito tempo? Eu moro desde 2 anos de idade. Hum, novinha, a vida toda praticamente. A senhora tem quantos anos, É, assim? eu tenho 30. 30? Novinha, minha 30. idade. E como é que eu posso te ajudar hoje? Há alguns anos, acho que 1 ano atrás, eu comecei a sentir uma dor que vem do meu pescoço, da minha nuca. Ela vem descendo para o meu ombro esquerdo Uhum. e vem para o meu tórax. Mas o que eu acho interessante é que é só um lado, assim. Para a coluna, eu acho que poderia ter todo a região da coluna, mas eu sinto só um lado. Não sei se é coluna, se não é. Tá, só do lado esquerdo. Só do lado Uhum, esquerdo. entendi. Você trabalha com o quê? Bom, eu passei 4 anos cuidando do idoso. Eu não sei se a forma de ficar pegando, né, peso. Mas quando eu tinha 14 anos, eu me lembro que eu comecei a sentir uma dor, como se fosse na nuca. Aham, Aí, com o tempo, isso foi melhorando. Nunca procurei um especialista. E agora tá mais. entendi. Mas agora mesmo você não está fazendo o trabalho de cuidadora agora, não. Não, não, eu tô na casa de família, mas eu sempre sinto, quando chega ao final do dia, começo a sentir, Aham. quando eu paro de fazer minhas atividades. Essa dor sua, ela tem mais ou menos que tipo de característica? Fica como se fosse um formigamento, como se fosse alguma coisa pulando, como se fosse uma agulhada, como se fosse um aperto. Como é que é mais ou menos ela? É como se tivesse algo
inflamado por dentro, dolorido. Ok? Como se tivesse alguma coisa inflamando, dolorido. Uhum. Não sei nem explicar. Não. E aí ela começa no pescoço, vem pro ombro e vem pro tórax aí, mais na região da mama. É, isso mesmo. Vai alguma coisa pro braço? Não, não. É mais abaixo do braço, aí vem pro Entendi. tórax. E só Não do... tá ali. Uhum. Entendi, tá certo. Como é que é a posição que a senhora dorme? Eu sempre gosto de dormir de lado. Pra que lado? Do lado do esquerdo. Então, em cima desse braço, dessa região que tá doendo. É. Uhum. Tá certo. Vamos lá. Óbvio que existem um monte de outras hipóteses, possibilidades, né? Realmente a gente precisaria examinar, pedir alguns exames e tudo mais. E aí, quando eu te oriento aqui, eu estou te fazendo essas perguntas exatamente para poder tentar criar um contexto e uma possibilidade aqui. Né? A senhora falou que às vezes não podia ser da coluna, porque era só de um dos lados. Mas pode ser ou não. Né? Isso aqui é a questão do lado. Não é porque é da coluna que vai ser exatamente igual dos dois. Por quê? Porque os nervos que saem da nossa coluna, eles saem de um lado, saem do outro, e cada um vem para um membro, e depois cada um deles vem para o tórax. Então, cada uma das vértebras que nós temos na nossa coluna, né? Então ela fica um ossinho embaixo do outro. E vai assim um monte. Debaixo de cada uma desses ossinhos da coluna, de cada uma dessas vértebras, sai um ramo do lado direito, um ramo do lado esquerdo e elas vão para aquela região. Então, embaixo de cada uma das nossas costelas que nós temos, está passando um nervinho, levando um sinal. Seja para poder movimentar a musculatura, então tem a musculatura aqui do peitoral, tem a musculatura debaixo das costelas que ajuda na respiração, tem a musculatura que vai poder permitir que você abaixe. Então, quando você abaixa, você sente que tem alguma coisa contraindo aqui, que na verdade é essa musculatura do peitoral. Aí tem uns outros que... Eu não vou ficar falando o nome, que isso aí não é algo que importa, que vocês precisam saber. Mas, então, tem essa musculatura que está saindo esses nervos que estão vindo para a região do braço e do ombro. Então, é uma possibilidade, sim, principalmente por conta tanto da postura que a senhora falou que dorme, quanto por essa questão do peso que você teve ao trabalhar carregando como cuidadora. Né? O motivo principal disso é o esforço que se faz. E às vezes do lado esquerdo é o nosso membro um pouco mais fraco. A gente não dá tanta atenção às vezes para o lado esquerdo. A senhora escreve, é destra, canhota? Isso, sou. Escreve com a mão direita agora. Não, com a esquerda. Canhota? Sim. Entendi. Olha, interessante nesse ponto, por quê? Porque é o membro que é mais ativo. Né? Então, por ser mais ativo com esse membro, acaba botando um pouco mais de força e é onde está o apoio principal. E aí, vamos lá, a gente estava falando da parte de coluna, mas tem a parte de ombro também. Por quê? Porque tem, né, toda a musculatura aqui do ombro e quando a senhora deita e dorme em cima desse ombro, a senhora já ouviu falar de bursite? Já. A bursite é quando você acaba dando uma esmagada na cápsula que a gente tem aqui no ombro. Tem um osso e tem aqui a parte do tórax, né? E tem o osso do braço. E ele vai e entra dessa forma. E ela tem que revestir e colar o nosso corpo. E isso é feito por uma cápsula. É como se fosse uma coisinha que está revestindo. E aí prende e permite, né, que faça esse tipo de movimento do braço aqui no ombro. E essa cápsula está ali. Dependendo do movimento que nós fazemos com o braço, essa cápsula pode acabar sendo como se fosse esmagada, mastigada. Um dos movimentos mais agressivos para essa cápsula articular, que chama-se bursa, por isso que quando ela inflama é a bursite, um dos movimentos que mais incomodam é quando a gente fica com as mãos dessa forma, fechada, porque aí o ombro aqui acaba fechando e esmagando. E aí quando a gente levanta ele dessa forma. Então isso é muito comum, às vezes, quando você está fazendo algum tipo de pegando peso e acaba pegando com as mãos dessa forma e levanta, porque aí você fez esse tipo de movimento de giro. E aí você acabou machucando, esmagando essa cápsula articular e aí acaba inflamando, gerando a bursite.
Então também é uma outra possibilidade que acontece dentro dessas dores que a gente tem, às vezes em pescoço, que vem para o ombro, por conta da irradiação. Tudo no nosso corpo tem uma sensibilidade. Essa sensibilidade é feita pelos nervos. E aí, quando esse nervo, esse local, começa a inflamar, toda aquela região do nervo começa a sentir. É uma dor diferente. Igual você está falando, é uma dor mais inflamada, mais aberta, né, mais espalhada. Não parece que ela é no exato momento, no exato local. E isso por causa dessa característica de estar sendo em toda uma região de um nervo. E aí, por ser muito difusa dessa forma, você não consegue precisar. Igual quando a gente está com a dor. Não, a dor é exatamente aqui. Né? Quando as coisas estão acontecendo mais superficiais, isso é possível. Quando a gente está falando de articulações, de nervos, não. Porque a dor espalha por toda a extensão que nós temos daquele nervo. Mas tá, pode ser isso. O que é que eu vou fazer agora para poder tentar te ajudar a resolver isso? Né? Primeira coisa que eu chamo até o principal de toda a metodologia que eu trabalho é a questão dos 7 pilares. São 7 coisas que a gente tem que organizar no nosso corpo, né? São 7 chaves que nós precisamos ficar atentos. E para essa dor desse lado esquerdo que a senhora está falando, um deles é a questão dessa postura da senhora, principalmente para poder dormir. Evitar deitar em cima desse ombro. Por quê? Porque se você dorme de lado, esse ombro ou ele vai ficar para frente, e aí a senhora vai acabar forçando e machucando a bursa, essa cápsula articular que eu te expliquei. Se a senhora deixa o ombro para trás, ele também vai ficar esticado e com o tempo isso aí pode acabar machucando. E aí, vamos supor, não, então eu vou dormir do outro lado. Ele não está doendo? Pode ser, só que você vai começar a machucar com o tempo esse outro braço. E esse aqui de cima, ele vai ficar jogado. Quando ele faz isso, ele também força, tanto de um lado quanto de outro. O que a gente tem que fazer então para poder ter uma postura melhor para poder dormir e recuperar esse incômodo que a senhora está sentindo? Dormir de barriga para cima, com os 2 ombros retos. Não vou conseguir. Realmente é um trabalho. É muito difícil fazer essa mudança de postura. Mas é uma coisa que, nessa situação que a senhora está, vai ser muito benéfica e muito positiva. E a senhora vai começar a observar que o corpo vai começando a adaptar e resolvendo isso cada vez mais devagar. Mas vai começando a gerar resultado. Porque assim, você não vai forçar nenhuma das cápsulas, nenhuma bursa de nenhum dos ombros, e ele vai começando a recuperar. Além disso, eu acho que vai ser muito interessante para a senhora começar a fazer as compressas quentes agora, nesse local do ombro. Ou no pescoço, o local que estiver incomodando. Coloca uma compressa quente, e aí assim, a senhora começa a aumentar a inflamação. A senhora viu um vídeo que eu fiz sobre compressa quente? Não cheguei. Procura depois no feed aí do canal. É relativamente recente o vídeo. E aí o título dela é exatamente sobre a compressa quente. E aí, com isso, a senhora começa a colocar 20 minutinhos de uma compressa quente. Pode colocar um pano dentro de uma panela, no micro-ondas, um pano úmido. Depois você coloca, se você não tiver aquelas bolsas que tem um gel térmico do lado de dentro. E aí tudo isso vai ajudar. Deixa por 20 minutos ali naquele local que está incomodando. E, acima de tudo, na hora que a senhora for ter que fazer trabalhos em casa ou ajudar alguém como cuidadora, muita atenção com esse local para a senhora não fazer mais força do que essa articulação tá aguentando. Às vezes a senhora se esforça um pouco mais para poder conseguir e ela não está resistente. Então, começar com o processo de fortalecimento. Em casa mesmo, pega alguma garrafinha de água e aí começa a fazer uns movimentos. Às vezes um movimento, igual eu falei, né, para poder fortalecer o ombro, não faça com ele fechado, para a gente não machucar a bursa. Mas aí pega uma garrafinha de água, dessa forma, né, com o polegar para cima, e começa a fazer os movimentos para cima, para poder assim a gente trabalhar essa musculatura que está envolvida na cápsula, na articulação. Se começar a fazer isso aí todos os dias, a senhora vai ver a diferença que a sua articulação vai começar a ter em toda essa inflamação, porque a bolsa quente começa a melhorar a cicatrização do local, ele aumentando a temperatura, vai mais sangue. Indo mais sangue, vai mais matéria-prima, vai mais oxigênio, vai mais células de defesa para poder consertar e corrigir esse problema do ombro. Então, junto com isso, a hora que a gente vai fazendo esses movimentos, seja aqui
de lado. Tudo isso vai permitir com que essa articulação comece a ter cada vez mais fluxo sanguíneo. Mas isso é uma coisa que a senhora tem que começar a fazer rotineiramente, todos os dias, de forma contínua, para poder, assim, dar mais atenção para a articulação da senhora, tá? Conseguiu ficar claro? A senhora entendeu mais ou menos a ideia? Doutor, só uma dúvida. Existe algum exame que eu possa fazer para saber se realmente a minha coluna, e daí eu começar a Ó, fazer algum tratamento? primeira coisa desses exames assim que dá para poder serem feitos seria um raio-x inicial para poder ver se tem algum tipo de desnível, de desvio na coluna do pescoço. Então, raio-x da coluna, de frente e de lado. A gente vai conseguir ver se tem algum tipo de desvio, se tem algum início de uma hérnia de disco, de uma protrusão, um biquinho de papagaio, se essa coluna da senhora está ficando cada vez mais reta, né? Isso é uma coisa que eu fiz no meu recentemente e a minha coluna do pescoço ela foi ficando cada vez mais reta. Isso pode gerar algumas alterações. Então, um raio-x simples a gente já consegue, de primeiro momento, já ter muita informação sobre a coluna, tá? Mas independente do resultado, tudo isso que eu te falei agora já vai começar a ajudar a ir aliviando os incômodos e as dores que a senhora está sentindo. Por quê? Porque, por mais que, vamos lá, é da coluna, ainda tá discreto. Não é algo muito avançado, muito grave, ao ponto de a gente ter que começar a pensar em fazer a cirurgia, ter que começar a fazer algum outro tipo de tratamento muito grande. Mesmo que isso aconteça todos os dias, isso está acontecendo no final do dia, depois de uma carga de jornada de trabalho. Então, isso mostra pra gente, essas dores que acontecem mais no final do dia, que aquilo é mecânico, aquilo é postural. É coisas que estão acontecendo no dia a dia por conta das nossas ações que estão gerando a dor. É diferente quando a gente acorda. Quando a gente acorda com uma dor, se não foi porque a noite não foi uma boa noite de sono, então isso significa que é alguma coisa já do nosso corpo, quando a gente acorda com ela. Agora, se a noite não foi boa, tá dormindo em cima do ombro, o colchão não está adequado, o travesseiro também não está da altura certa, isso pode gerar dores ao acordar, mas é aí que não é uma dor de uma inflamação do nosso corpo, igual quando uma pessoa tem um reumatismo, um lúpus, uma outra doença reumatológica um pouco mais grave. Então, nesse caso, a gente. Hum. Eu também percebo que quando eu pego em peso, quando eu pego algo pesado durante o dia, à noite aí fica as pontadas, como se fosse o meu tórax. A gente tem até associado que é o coração, uma coisa, né? Mas começa aquela pontada atrás para frente. Sim. Então, essa característica de ser após pegar peso e mais para o final do dia é exatamente isso. É uma dor no seu corpo, uma dor mais mecânica, uma dor mais postural, porque a musculatura da sua coluna ainda não está aguentando esse tipo de trabalho. Por mais que a senhora faça isso todos os dias. Não é por fazer e por trabalhar todos os dias que a sua coluna está preparada para isso. Porque às vezes se você acaba forçando um pouco mais do que ela aguenta. Ao fazer isso, ela sofre, machuca e vem o incômodo e vem a dor. Mas aí logo depois de uma noite, na hora que acorda de manhã, tá bem. Por quê? Porque o corpo consegue se recuperar. Mas aí a gente vai lá e comete o erro de novo. Cometendo esse erro de novo, ele volta a machucar. E aí vai nisso. Até que chega num ponto, a senhora tá nova, a senhora tá com 30. Mas vamos lá, mantém essa rotina de sempre dores quando chega em casa depois do trabalho. E aí começa a ter 55, 60, 70 anos. Com o envelhecimento, a nossa recuperação do corpo ela é mais lenta. E aí, às vezes, o corpo não dá conta de consertar os machucadinhos de um trabalho no período que a gente está dormindo. Aí a gente já começa a acordar com as dores do mesmo jeito. Porque a cicatrização foi muito mais devagar e você está sempre se machucando todos os dias e isso não tem tempo de recuperar. Então, por isso que a gente tem que ter atenção e sempre tratar o quanto antes. Às vezes, uma pessoa de 60 anos, o quanto antes é hoje. E aí a gente começa. Para você, é agora com 30. Então, se a senhora conseguir fazer esses movimentos para poder fortalecer a musculatura, tanto de ombro quanto de pescoço, agora, que horas que a senhora começa a ir para o trabalho? 7 horas. Que horas que a senhora acorda? Oi? Que horas que a senhora acorda? 6h30, correndo. Quando chega lá no trabalho, a senhora tem algum tempo para poder ali? Eu estou falando tempo de 1, 2 minutos, coisinha mais rápida.
tempo, assim. Para poder a senhora fazer, às vezes, uma coisa que é para você. Para não ter que ficar fazendo, às vezes, esses movimentos, esses exercícios que eu estou te orientando em casa antes de ir. Então, chega no trabalho, tá, de 1 a 5 minutinhos eu vou fazer isso aqui. A senhora vai, para e faz de 1 a 5 minutinhos para poder preparar o corpo para o trabalho. A senhora consegue fazer isso? Pode ser. Tá. Então vamos lá. Esses do ombro que eu te falei, qualquer coisa que você vai encontrar, um saquinho de feijão, uma garrafinha de água, uma garrafa de 2 litros, PET, qualquer coisa, para poder fazer. Então evita fazer com as duas mãos retas, você vai fazer assim. A senhora vai fazer esse movimento aqui para frente e depois aqui para o lado. Sempre com a mão para cima, tá? Com o polegar de joinha. Para poder assim a gente não machucar a articulação do ombro. Fez esses, a gente vai para a parte de pescoço. Por isso que eu perguntei se tinha ali de 2 a 5 minutinhos. Porque a gente vai precisar fazer isso por mais ou menos uns 30 segundos. Que é os movimentos do pescoço. Para frente, para trás, para um lado e para o outro. E aí repete isso aqui por 30 segundos. Os 4 pontos. E aí tem hora que você muda para um lado, depois você vai para o mesmo. Vai sempre alternando. No começo a senhora vai ver que o pescoço vai estar meio duro, às vezes ele começa a ficar querendo estralar. Normal. Isso foi só fortalecendo cada vez mais a musculatura do seu trapézio, aqui do seu pescoço, que é o que está sofrendo. E aí, beleza. Fez esses movimentos, a senhora vai começar com o movimento de giro, que é girar o pescoço o máximo que conseguir. E a senhora vai fazer para um lado, depois para o outro. Isso a senhora vai gastar de uns 2, 3 minutinhos todos os dias, mas já vai trabalhar sua musculatura do pescoço, do ombro e das costas, o trapézio, para poder já preparar ele para um dia a dia. E aí, com isso, vai ficar muito mais fácil o corpo da senhora conseguir enfrentar uma jornada sem ter dor no final do dia. Coisinha simples que a senhora pode fazer todos os dias. Conseguiu entender? Acho que perdemos a Luciana. Eu acredito que nós perdemos a Luciana. E vocês que estão assistindo a live, conseguiram entender exatamente o que precisa fazer, o que está acontecendo com o nosso corpo? Perdemos a Luciana, uma pena, mas eu acho que ficou claro. Né? Depois, qualquer coisa, ela me manda uma mensagem, a gente entra em contato e a gente conversa novamente. Mas eu queria ver vocês que estão assistindo se isso ficou claro. O que é que está acontecendo no nosso corpo? O pessoal falando aqui no TikTok que sim, que conseguiu entender, que sofre esse tipo de dores. Então, é isso. Né? Às vezes, a gente fica sempre tentando buscar uma coisa muito grave, uma doença, uma explicação. E às vezes não é isso. Às vezes não é uma justificativa, uma coisa mais grave, uma inflamação. Às vezes é simplesmente um erro do dia a dia, uma dor muscular por conta de um esforço que aconteceu durante o dia. E o seu corpo ainda não teve tempo de realmente se cicatrizar, de recuperar, de melhorar essa situação. A gente sempre fica querendo achar uma explicação grandiosa, algo grande, né? E às vezes não. Às vezes são coisas muito simples. Ah, mas é chato, aparece todos os dias. Sim, é chato, aparece todos os dias. Por quê? Porque você está fazendo as coisas erradas todos os dias. Então a gente tem que conhecer como que o nosso corpo funciona exatamente para poder a gente não passar por isso, né? Vamos lá. Eu quero falar com alguém que está com fibromialgia para poder eu conseguir entrar nesse tema hoje, aqui na live. Quem tem fibromialgia, coloca aqui nos comentários e fala, eu tenho fibromialgia, me chama. Que eu quero tentar conversar para a gente responder umas perguntas que o pessoal me perguntou no comecinho aqui da live. A Erli Francisca, no Facebook, está falando que queria conversar comigo. Eu estou conseguindo chamar as pessoas pelo Instagram. Aí pelo Facebook eu não consigo, Erli. Se a senhora conseguir ir para o Instagram, eu te chamo, tá bom? Tenta ir para o Instagram, não sei se a senhora tem, depois vê com alguém para poder ter um acesso pelo meu canal, pelo meu perfil aqui no Instagram, que vai te auxiliar muito, que aí é mais fácil eu conseguir chamar para a gente conversar. Pode ser? Por isso que no Facebook e no TikTok, por enquanto, tá só com o áudio da conversa, tá? Mas para poder interagir, eu tô fazendo isso pelo Instagram. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui falando. Se alguém tem aqui. Ó, eu tenho
fibromialgia. Vamos lá, vamos chamar a Marli. Boa noite, Marli. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? E com a senhora? Tudo. A senhora tá falando da onde? Eu estou falando de Goiás, Urutaí. Urutaí não, hoje eu estou em Bela Vista, de Goiás. Vista, indo pra Goiânia. Peraí, deixa eu virar aqui a câmera. Tá. Pertinho aqui de mim. Senhora de Urutaí? Eu moro em Urutaí, mais perto ainda, né? Minha irmã fez faculdade aí no IF. Pois é. Então, eu tô Como é que a aqui. senhora me conheceu? Oi? Como é que a senhora me conheceu aqui no Instagram? Eu vi um vídeo, né? Depois eu vi Apareceu. uma live. Eu tô seguindo a live desde semana passada. Ah, Foi foi recente. A senhora lembra que vídeo que foi? Ai, não me lembro, não. Mas a senhora já assistiu muitos vídeos ou não? Não, agora que eu comecei, né? De semana passada. Deixa eu deitar aqui para ficar mais cômoda. E Tá aí, bom. hoje foi que eu pus até o relógio para despertar os dias, né? Segunda e quarta. Isso. Aí ela despertou, eu corri pro quarto para mim assistir, porque aí demorei um pouquinho a entrar, já tá falando o que eu precisava ouvir, dor nos ombros. Entendeu? E eu durmo de lado. Até escrevi aí que eu vou tentar dormir como você falou, sabe? Dormir de costa. Não consigo. Então, eu fiz o exame dos ombros e o médico queria me operar. Eu não quis. Porque eu tenho, assim, até então, até agora, né? Eu não decidi, mas aí eu vou procurar outros médicos, porque eu tô com ruptura, ele falou que é total. E nos dois ombros. E eu tô até meio assim, ó, acho que é de dormir e também porque dói, a gente fica assim, docada, né? Tá dizendo pra você me ver, né? Sim. Então eu tento fazer assim, mas eu não consigo. Está todo inchado meu ombro. Os dois. Quando foi esse rompimento do ombro da senhora? Assim, há muito tempo eu tinha as dores, né, de bursite. Aí eu fui tirar um cobre-leito do tanquinho para passar para a máquina, fez troque. Aí acabou, e eu chorei. Aí acabou, nunca mais melhorou. Entendi. E esse aqui foi primeiro, eu fui cortar um galho, também tá sendo arte, né? Fui cortar um galho, na hora fez estralou aí, já tem uns 3 anos. Estou sofrendo. Não melhora. Assim, alivia, mas não melhora momento nenhum. Tem dia que... Esse dia eu fui no supermercado, comprei 3 quilos de açúcar, vim com 2 de um lado e 2 do outro. Andei 1, 2, 3, 4 quarteirões, cheguei em casa morrendo de dor. Aí trocando dor do outro dor. Dor intensa assim o dia todo. Mas quando tá normal, sem eu fazer nada, ele dói direto. Dá aquela fincada, assim, parecendo que tá fincando uma agulha. Principalmente aqui, ó. A dor, o meu problema é aqui. Entendeu? É bem na região da bursa. É. E é os dois. Tem um que dói mais do que o outro ou não? Oi? Tem um dos ombros que dói mais do que o outro ou não? Esse aqui doía, o direito doía, o esquerdo não. Aí depois desse que eu fui tirar a roupa do tanquinho, agora dói mais. Esse tá doendo mais. E assim, é uma dor horrível, uma dor estressante. E além de tudo, eu tenho síndrome do túnel do carpo do lado esquerdo. Porque desse aqui eu já operei. E aí dói o ombro, adormece os dedos, dói o braço e vai tudo, né? Sim. A senhora tá com quantos anos? 62. 62. E a senhora já
Além dessa cirurgia do túnel do carpo, já chegou a fazer mais alguma outra cirurgia, alguma outra coisa? Assim, só, É, assim, eu para já dores. fiz, tirei um nódulo na mama, eu Ah, tirei, mas tudo normal, não tinha nada, sabe? E varizes, muita, já fiz 2 vezes. uhum, Sabe? E essas, entendi. E essa história da fibromialgia que a senhora falou, desde quando, como é que é? ai, tem uns 5 anos. Ah, Ai, isso aí é triste. Hoje eu tô doendo até o ponta do dedo, do dedinho do pé. Do uhum, dedo da mão aqui, ó. Esse aqui tá até torto aqui, ó. Assim, ele tá emborcado, tá vendo que ele não tá reto, esse aqui? aham, Ó. E esse aqui também. Aí dói tudo, ó. Tive que tirar aliança, anel, não dou conta, porque incha tudo. começa a inchar. Aí ainda tem o tal do dedo de gatilho, ó. Eu faço assim, ele estrala, ó. Aham, Chega na idade de 62 anos, tudo dói. Mas aí o doutor que me acompanha, tem 8 anos que me acompanha. Ele tratava da minha coluna, né? Da aham, coluna eu tô até boa. Hernia de disco, bico de papagaio, L5, L não sei o que, L não sei os L tudo lá. Mas eu tô aham, ótima. Em 2020, eu tomei o remédio, esqueci o nome do remédio, tomo na veia para osteoporose. hum, Estava com 30% de osteoporose na coluna. Em 2021, eu já não fui preciso de tomar. Eu não ah, sabia que a osteoporose diminuía. não pode corrigir, dependendo da medicação, ou pode estabilizar ao ponto que ela não evolui por um tempo, e aí você consegue deixar ela igual ao público daquela idade. Então, sempre eu achei que estabilizava. Não, a minha diminuiu. Estava com Uhum. 30%, 2022, 2021 foi para 23, não, 25, 2022 foi para 23. Eu falei, ai, que benção. Assim, mas eu não tomo só remédio alopático, não. Eu tomo plantas também, sabe? Eu Sim, vou de sim, sim. cara pro doutor, eu falo, eu tomo plantas. Uhum. Não Então, né? não faz, não tem problema, na verdade, tem que fazer o que. Foi bem para mim, eu acho. Né? Eu melhorei. Então, eu tomei esse remédio só uma vez na veia. Uhum. Uma vez por ano, né? Porque todo ano Sim, eu faço a densitometria óssea e vou seguindo. Então, da coluna, entendi. eu tô bem, muito bem. Agora, eu falei, se não fosse os ombros e os dedos, eu tava jóia, Aham. né? E a senhora consegue levantar os dois braços ou por conta disso do Ah, ombro é não o que eu consegue? ia te falar, que eu faço pilates. Aham. Eu levanto, assim, normal. Dói um pouquinho. Mas se for para eu levantar, tipo, com elástico, assim, ó, vou botar no meu braço, assim, ó, com Ah, elástico, não consigo. Eu aí não tenho não. força para cima, não tenho. Aí mesmo de lado. E para trás também, aí que abre aqui, né? Aí eu não consigo. Mas Uhum. se for para eu pegar do chão, eu pego até você, eu acho. Abraço Eu para levantar. consigo. Eu Uhum. levantar peso do chão, mas assim, ó, principalmente de lado, aí dói. Assim também, assim dói menos, mas mesmo assim dói. A menina disse que eu tenho encurtamento. É, essa questão do encurtamento, ele também tem a ver com essa ruptura que teve dos ligamentos, dos tendões no ombro. É, O objetivo agora, que eu acho que a senhora precisava dar um pouquinho de ênfase, é no fortalecimento do ombro para esses exercícios que a senhora não consegue. Então, vê quais são os movimentos e vai fazendo eles devagarzinho para estimular aquela musculatura do ombro para poder, assim, elas irem aumentando a força gradativamente. Mas a senhora também não pode machucar esses ombros mais então, dormindo em cima igual deles. o exercício que eu fiz, que eu faço no Pilates, Uhum. só um momentinho, dá para o seu pai vestir. Vou fechar a porta aqui. Eu tô na chácara do meu filho aqui em Bela Vista. Ah, Ah, tá.
Aí, então, o que eu igual faço pilates 2 vezes por semana. Aham. Aí eu falei, doeu. Ela falou, Opa, acho que ela clicou em alguma coisa. cliquei em algum trem aqui, ó, o trem do vírus. Aí ela falou Mostrou. assim, eu falei para ela assim, doeu. Ela falou, então vai só até onde você consegue, né? Uhum. Então eu tô seguindo. Isso. Ó, ótimo a senhora já está no Pilates. Isso vai te dar uma melhora gradativa boa. Não, eu Só que já a senhora... faço, tem muitos anos que eu faço pilates e fazia hidro. Aí eu parei com a hidro, porque às vezes tinha água fria, quem tem fibromialgia não dá conta, né? E eu dei uma Sim, parada. tá. Mas uma coisa que a senhora tem que começar a fazer é esses movimentos que a senhora faz no Pilates todo dia. Não Todo só quando vai dia, no né? Pilates 2 vezes por Então, semana. isso O mesmo. corpo precisa que isso aconteça todos os dias para ele não esquecer de se fortalecer. E isso acontece principalmente quando a gente vai passando ali dos 50, dos 55 anos. O corpo precisa estar todo dia em atividade. Pois é, eu vou fazer todos os dias, porque eu acho que é necessário mesmo. Mas a gente é engraçado, a gente sozinho, a gente dá uma preguicinha, né? É, isso Dá é uma preguicinha. dentro dos pilares que eu falo aqui na página, que é importante para poder a gente realmente ajudar o nosso corpo a acabar com essas dores. Esse que a senhora precisa mesmo é o pilar dos alongamentos, que não é só ir lá no Pilates 2 vezes na semana. É, A gente precisa estar diariamente exercitando os alongamentos da forma correta, porque assim o nosso corpo não esquece. Que a senhora vai no Pilates, faz o que precisa, ótimo. Para o dia seguinte vai estar até bem. Mas aí naquele dia seguinte, o corpo começa a acomodar de novo. Não, hoje não tem e tal. Cada vez mais curto, mais recluso, mais quietinho, mais no seu cantinho. E aí isso encolhe. No dia seguinte vai no Pilates, acaba forçando, pode dar um pouquinho mais de dor, porque o corpo volta a tentar lembrar de novo depois de alguns dias. Então a gente tem que estar sempre lembrando o nosso corpo do que ele precisa fazer. então, assim, você acha que eu fazendo esses movimentos, esses exercícios, não preciso operar? Ou você acha que conta? Um quadro de fortalecimento do músculo, é óbvio que eu estou falando sem ver como que tá seus Sem exames, ver, não. Aham. né? Então é como se a gente estivesse batendo um papo, uma conversa, né? Entendi. Um do lado do outro, num encontro. Mas se a senhora começar a fortalecer, já que a senhora não está querendo fazer, eu daria um tempo para começar a ver se a senhora consegue fazer um bom fortalecimento do ombro da senhora, principalmente nos lugares que tem movimentos que estão começando a ter uma restrição. Ah, então eu não consigo puxar daqui para trás. Então começa devagar, às vezes mais na lateral, vai fortalecendo de lateral, depois vai indo mais para trás do ombro, porque com isso a gente vai conseguir ir fortalecendo os tendões que ainda estão no seu ombro, para poder assim conseguir ter cada vez mais força. Se passar o tempo, isso não reduzir, aí é interessante eu realmente entender o caso da senhora certinho, numa consulta, ver os exames, aí o cenário muda. Mas nessa conversa que a gente está tendo aqui agora, eu tentaria, já que a senhora não quer operar, tentaria fortalecer os ombros devagar para poder observar a melhora e o resultado que isso vai acontecer. Tá bom. Pois é, até o doutor, o meu médico de Goiânia, que me acompanha, ele mandou eu fazer peitoral, ir para academia fazer. Mas lá em Urutaí, não tem um personal. Para eu fazer, eu não posso fazer com qualquer, senão vai piorar, né? Uhum. E aí? Né? Isso é verdade. Teria que ter algum profissional para poder te acompanhar ou te passar alguma sequência, alguma coisa para a senhora fazer específica, porque aí a senhora vai repetindo, vai fazendo devagar para poder ir tendo esse tipo de progressão. Né? Então eu fiquei com medo. Ele falou, não faz com qualquer um e tem que ter um personal para te acompanhar, porque senão piora. Até depois, a mesma coluna, né? No destaques que tem aqui no meu Instagram, tem o destaque de depoimentos. Tem uma das alunas que eu acompanhei muito próximo, que foi, na verdade, da primeira turma do curso que eu tenho aqui na internet, né? O curso Fim das Dores, que é a Olivia. Ela não conseguia levantar o braço por conta de lesão
dos ligamentos, ela tinha fibromialgia e tudo mais. Depois dá uma olhada no depoimento que ela fala algumas coisas que pode te ajudar, até ao te auxiliar nisso. Mas o que ela foi fazendo gradativamente e devagar era isso. Exercícios e movimentos orientados, direcionados, devagar, com calma, adaptado para a situação dela, e com isso ela foi tendo cada vez mais amplitude, né? Cada vez aumentando mais o movimento do braço. Antes ela ficava com os braços colados aqui, não conseguia ir muito. Agora ela já consegue levantar por isso, porque devagar ela vai. O problema tem que ser feito todos os dias, né? Tem que lembrar o seu corpo. Você levanta, e ó, levantei e por quando doeu. Mas a hora de abaixar é que dói. Para trás, deixa eu ver, dói também. Para trás, o problema é na hora de voltar. É aqui, ó. Entendeu? Na hora de voltar é que é o problema. Uhum. Tenta não dormir em cima desse ombro. E o meu problema é isso. Eu tenho que, nossa, Deus vai me iluminar, vai me ajudar. Porque, ó, só assim, ó. E aí eu sinto o meu ombro para dentro. Todos os dois tá para dentro. Olha o colo que tá aqui, ó. Entendeu? Ó. É o que eu falei. Aqui, é o que eu falei para Luciana agora. Assim, tá todo assim. Aí eu tento fazer assim, mas não vai. Ele tá uma volta aqui, ó. Entendeu? E é isso. E eu durmo somente de lado. Tem que me corrigir, né? Eu sinto necessidade de deitar de outra forma, mas não consigo. Eu comprei até um colete de postura. Ele pega aqui e põe eu para trás, assim, ó. Mas eu não aguento ficar aqui o dia inteiro também, né? Dia e noite. Não tem como, não dou conta. Também nem dá também. Mas eu vou conseguir. Com fé em Deus, eu vou conseguir dormir de bruço. Não de costa, né? De bruço pode. Pior. Eu não consigo porque dói. Ainda por cima pode dar problema no pescoço. Não consigo, não. Não consigo dormir. Vou tentar, tá? E aí que eu queria te falar, doutora. Eu não tomo remédios. O único remédio que eu tomo é, assim, pregabalina. Pregabalina é para relaxar, né? Isso. Não é? Isso. Agora, para as dores, para a inflamação, assim, eu não estou tomando nada. Eu tomo suplemento e tomo cálcio. Tomo magnésio de malato, tomo um manipulado, só isso. Entendi. Tomo ômega. Aí essa parte aí das medicações, a pregabalina ela é mais para a parte da fibromialgia, para poder diminuir a sensibilidade das extremidades para a fibromialgia. Né? Quando a fibromialgia for começando a melhorar e tendo uma boa recuperação, chega num ponto que não tem necessidade mais de usar a pregabalina. Ela dá um pouquinho de sono, né? Principalmente que a ideia é usar ele à noite para poder ajudar nessa recuperação, mas não é um remédio que precise usar a vida toda, né? Assim que você começar a mudar os sintomas da fibromialgia, às vezes dá para poder retirar essas medicações todas. Agora, medicamentos específicos para dor, isso aí é muito pontual e depende do momento em que estiver acontecendo. Agora, do jeito que a senhora está, se a senhora for começando a fazer essas mudanças, não tem necessidade e a senhora vai começando a ver a resposta que o corpo vai dar. Esse dia eu tomei um remédio para dor, porque eu tive que tomar. Eu arrumei uma dor no pé, no peito do pé. Agora hoje está começando de novo. Dá um carocinho assim, ó, no peito do pé e dói demais que eu não aguento. Aí tomei o remédio, 2 comprimidos só também, melhorei e parei. Já tem mais de 15 dias, agora hoje tá querendo doer de novo. Cada hora é uma dor no lugar, né? A questão do pé, eu fiz uma live, deve ter mais ou menos umas 2 semanas. A capa dela é preta. Se você tem alguma dor nos pés, você precisa saber disso. É o título dela. Depois dá uma olhada, porque eu falei muita coisa. Foi uma live onde eu só fiz a explicação, não conversei com ninguém. Então eu fui falando de tudo que acontece no pé, o que é que pode doer, calçados. Então depois dá uma olhada aqui no Instagram mesmo. Aí tem... É uma live onde eu falo só sobre o pé. E aí a senhora vai ter muita orientação e dica para a senhora já começar a colocar dos pés para poder auxiliar nesse processo aí. Porque se a gente entrar agora, já está no finzinho do nosso horário. Não, eu vou olhar. Eu já vi.
Não, mas valeu demais. Nossa, foi muito bom, tá? Eu falar com você. Que bom. Na quarta-feira eu falei, coloquei, né? Mas aí já tinha alguém falando, né? E eu falei, não dá tempo. Mas foi muito bom. Uhum. Eu vou seguir isso aí, tá, doutor? Tá certo. Prazer falar com você, viu? Nossa. Igualmente. E não deixe de acompanhar depois as minhas outras páginas, né? Tem a página no Facebook, tem no YouTube também, onde esses vídeos também vão sendo colocados lá. O perfil aqui do Instagram, né? Doutor Idoso, né? Tudo Doutor Idoso, em todas elas. Inclusive tem o pessoal no Kawaii que está aqui acompanhando a gente também em lives. Então, se a senhora as lives, igual a senhora tinha colocado já na agenda, é sempre segunda e quarta-feira, aqui no Instagram, no Facebook e no TikTok. E os vídeos, assim que eles terminam, eles vão para todas as outras plataformas. Então, se a senhora... você e todo mundo que estiver assistindo. Pois é. Você já visitou o Urutaí, não, né? Lá a escola que o senhor não estudou? Já, demais. E ela conheça Urutaí demais, a pracinha aí. Legal. Ela já formou? Já formou. Ah, tá. Ela fez biologia, aí depois ela foi para Brasília fazer mestrado, e aí fez mestrado e doutorado em Brasília. O Milton, professor do IF, que foi professor dela, não sei se você conhece os professores aí. Agora é novato, né? O mais novo, né? Meu esposo trabalhou lá no IF, aposentou lá. Uhum. Não, mas eu conheço a cidadezinha praticamente toda. Pois é. Então tá bom. Bom demais falar com a senhora. Boa noite. E bem-vinda à página. Prazer falar com você. Muito obrigada, viu? Pelas dicas aí, tá bom? Vou seguir você nos outros canais, tá? Tá certo, então. Fica com Deus. Com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Deixa eu ver onde que eu vou fechar aqui. Aonde que eu fecho? O xizinho que tem em cima. Ah, já achei. Isso. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. É isso aí! Bom demais a gente ter contato com as pessoas. Ó, alguém do ladinho aqui quase da cidade e às vezes a gente não conhece, né? E aí outras pessoas lá no Rio Grande do Norte, igual a gente já conversou com a Luciana hoje. É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção, pela participação ativa aqui de vocês. É muito bom esses momentos. Na quarta-feira eu vou fazer uma live sobre um tema que vocês estão pedindo muito, né? Tá tendo muitas informações aqui na página sobre o diabetes. Inclusive o vídeo de hoje que eu fiz foi sobre diabetes, o de ontem. Então eu vou tentar falar um pouquinho sobre diabetes e dor. Então vocês estão todos convidados para a live de quarta-feira, que vai acontecer nos mesmos canais aí aqui no TikTok, no Facebook e aqui no Instagram. Então, sobre diabetes e dor. Então, eu vou tentar entrar um pouquinho sobre esse assunto. Espero que vocês gostem. Se vocês conhecem alguém que tem diabetes, está sentindo dor no corpo, não deixa de convidar para quarta-feira, 8 horas da noite, a gente discutir um pouquinho sobre esse assunto. Tá bom? E na segunda-feira da semana que vem, 8 horas da noite, a gente volta com mais interação, chamando vocês aqui para poder a gente conversar e bater esse papo. Tá bom? Me sigam em todas as redes sociais aí que vocês estão acompanhando, TikTok, Kawaii, YouTube, Facebook, Instagram, é tudo só procurar Doutor Idoso, que eu estou em todas elas, para poder assim a gente estar sempre acompanhando. Às vezes você entra num local, não viu o meu último vídeo, e aí entra lá na plataforma e tem um videozinho novo que às vezes você não tinha assistido. Todo dia tem vídeo novo aqui na página e não deixa de enviar esses vídeos para outras pessoas, porque assim a gente consegue levar essas informações e as plataformas, toda vez que você compartilha com alguém, ela entende que aquele vídeo é interessante. E aí, por causa disso, fica muito mais o alcance, a gente consegue levar essas informações para cada vez mais pessoas, tá bom? Gratidão eterna por tudo que tem acontecido ao longo desse ano, por todos esses seguidores que apareceram aqui na página. Sou muito grato por isso e boa noite, uma ótima semana para todo mundo, tá bom? Um grande abraço do Doutor Idoso e tchau, tchau!